E o Ilha News realiza uma série de entrevistas com as candidatas e candidatos ao Conselho Tutelar aqui de Ilha Solteira. E agora eu converso com a Gláucia de Fátima Garrido Almeida, de 62 anos, que é candidata com o nome Doutora Gláucia, número 11. Ela que é advogada e conselheira tutelar e candidata à reeleição. E como vocês sabem, a duração da nossa entrevista é de 10 minutos para a apresentação e as respostas a partir de agora. E eu começo agradecendo pela doutora Glaucia ter aceitado o nosso convite, ter recebido a gente aqui, e pedir para que ela se apresente. Quem é a doutora Glaucia? Eu moro aqui em Ilha Solteira desde 1970. Eu sou advogada, estou como conselheira tutelar atualmente. Já é o meu terceiro mandato, né? E eu sou evangélica, tenho dois filhos, o Glauco Garrido Almeida e a Regiane Almeida. Já dei aula na escola Arno Hauser. Eu advogo há 38 anos aqui na cidade. Basicamente é isso, meu mundo aqui de Ilha Solteira. Acho que não tem quem não me conheça, né? Inclusive, eu coloquei assim, doutora Gláucia, porque meu nome agora é doutora Gláucia. Não é doutora Gláucia, mas é porque me conhecem, né? Como advogada ao longo do tempo, né? E eu já participei de comissões da infância e juventude da OAB. Eu faço parte do Clube de Serviço Lions também. Bom, já falou um pouquinho aí, mas qual a sua experiência profissional na área de atendimento aos direitos das crianças e adolescentes? Rodrigo, a minha experiência vem ao longo do tempo, né? Como eu já disse, há 38 anos eu advogo na área de família. Eu já fui professora do ensino fundamental 2. Eu fui conselheira em 2009, depois 2012 e agora em 2020, né? Uhum. Então eu acho que essa bagagem que eu adquiri me dá uma experiência no atendimento da criança e do adolescente. Legal. E por que você decidiu se candidatar ao cargo de conselheira tutelar na primeira vez, né? E agora nas reeleições? E como a sua experiência e habilidades contribuem para o bem-estar das crianças e adolescentes aqui da nossa comunidade? Rodrigo, olha, eu decidi me candidatar novamente porque eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço. E eu acredito que eu tenho feito um bom trabalho, eu tenho tido êxito, né? E é muito gratificante também você ver a pessoa chegar no conselho numa situação de risco, num estado de vulnerabilidade, a criança, o adolescente, e você saber que você tem a ferramenta para atuar, você tem a ferramenta para resolver aquele problema. Qual é a ferramenta? O ECA, que é a proteção integral da criança e do adolescente. Se eu aplicar o ECA na prática, eu já estou proporcionando o bem-estar dessa criança, desse adolescente. Se eu fizer o meu papel de conselheira tutelar, que é zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente, eu já estou trazendo bem-estar para essa criança. Porque o conselho, ele atua quando há um direito violado. Então, se eu tiro essa criança de uma situação de risco, de um estado de vulnerabilidade, eu fazendo o meu papel de conselheira tutelar, eu aplicando o ECA, eu já estou trazendo bem-estar a essa criança, a esse adolescente, porque eu estou garantindo o direito dele. Legal. Doutora, a falta de conhecimento sobre o papel do conselho tutelar é talvez a maior barreira entre a população e o trabalho de conselheira tutelar. Diante disso, como promover uma maior conscientização sobre esse papel na nossa comunidade? Rodrigo, eu penso assim que o próprio trabalho do conselho tutelar já por si só diz qual é a função do conselheiro, né? Mas também a família que é atendida, eu acredito muito que ela mesma dissemina aos outros qual é a importância deste órgão, porque ela vai contar como ela foi acolhida, o resultado que ela teve, o retorno que ela teve, e isso ela vai disseminando. Mas também, Rodrigo, eu acho muito válido, por exemplo, uma parceria com o CMDCA, numa palestra, projetos, campanhas, para ajudar a disseminar qual que é a importância do órgão, qual que é o papel do órgão dentro da comunidade. Legal. Doutora, na sua opinião, qual o principal desafio hoje
das crianças e adolescentes que as crianças e adolescentes aqui de Ilha Solteira enfrentam e quais estratégias você propõe para lidar com esse desafio? Rodrigo, eu penso assim que um desafio muito grande para as crianças e adolescentes é lidar com os resquícios da pandemia. Um deles foi a evasão escolar, que aumentou assim e muito, porque eles estavam acostumados tudo online por 2 anos. Então agora o retorno à forma presencial, ao modo presencial, é um desafio para eles. E um outro desafio que eu penso que também é resquício da pandemia é que ela adoeceu a família, a saúde mental da família. Então, assim, ansiedade, depressão, né? E o que acontece? Isso levou a criança ou adolescente também foi contaminado com isso, com essa depressão, com essa ansiedade. O que acontece? Para ele, eu penso que é uma criança, um adolescente que fica mais propenso a um uso de entorpecente, a um uso de uma bebida alcoólica, de um cigarro, de um narguilé, entendeu? E é muito assim, muito fácil para ele ao alcance, está muito ao alcance dele isso. E para ele dizer não a isso é um desafio. Como ajudar ele a, resolver, a enfrentar esse desafio? Conselho tutelar, porta de entrada. Nós somos quem acolhe esses adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade, em situação de risco. O conselho tutelar é essa porta de entrada, é esse acolhimento que vai fortalecer esse adolescente, essa criança, que vai orientar. E muito importante também, Rodrigo, falar no trabalho em conjunto com a rede. O município de Ilha Solteira tem uma rede protetiva maravilhosa, que funciona perfeitamente. Então, trabalho conselho tutelar, rede protetiva, para encaminhamentos, orientações, é fundamental para fortalecer esse adolescente, para ele enfrentar esse desafio. E também eu posso citar assim que no nosso município existem projetos sociais, né? Ilha de Papel, o Paz, a Legião Mirim. Esses projetos também, qual é o objetivo? É inserir o adolescente na sociedade, inserir ele na comunidade, trazer para ele um senso de responsabilidade, trazer para ele uma autoestima mais elevada. Por exemplo, o projeto caminha junto com a escola, junto com a educação, cobra notas, cobra frequência, então isso vai dar assim um parâmetro para ele sentir que ele tem obrigação também na vida. Né? Ele tem também o dever de cumprir com a parte escolar para ele continuar no projeto. Esses projetos também são para isso, para fortalecimento, para eles poderem enfrentar esses desafios. E o conselho tutelar, né, que é primordial. Nós estamos ali para isso, para acolher, para fortalecer, para orientar. É isso. E por fim, por que a população de Ilha Solteira deve escolher a doutora Glaucia para uma das 5 vagas, a reeleição, né? Uma das 5 vagas aí do Conselho Tutelar. Rodrigo, porque eu já atuo como conselheira, né? E eu faço meu trabalho sempre colocando Deus à frente. E eu faço com muito amor, muita dedicação, muito respeito ao próximo, sabe? E eu penso assim que a experiência que eu adquiri ao longo dos anos, como professora, como advogada na área de família, como conselheira por 3 mandatos, eu acho que essa experiência, essa bagagem que eu adquiri, esse conhecimento, faz a diferença nesse momento. Então, essa foi a doutora Glaucia, número 11. O William News acredita que essas perguntas e respostas podem ajudar o eleitor a avaliar a capacidade e o comprometimento da candidata com o Conselho Tutelar e seu entendimento com as questões relevantes para a proteção e o bem-estar das crianças e adolescentes aqui de Ilha Solteira. A eleição do Conselho Tutelar acontece no dia 1º de outubro, domingo, das 8 às 17 horas, na Escola BBS, o único local de votação. E para votar, basta levar um documento oficial com foto. Lembrando que esta será a primeira vez que nós vamos utilizar urnas eletrônicas na eleição. Então é muito importante que você leve a colinha com o nome e o número do seu candidato. Eleição do Conselho Tutelar é aqui no Ilha News.